Youtuber, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, boa tarde, meu nome é Hugo Braga e nós estamos aqui hoje para nos aprofundar na sintaxe do período composto, fazendo uma revisão das funções sintáticas, né, dentro do período simples. Então, nessa ideia de revisar as funções que nós já conhecemos, que devem ser conhecidas ao longo do segundo ano, na aula de hoje nós vamos rever o instituto do adnominal e do predicativo, em contraste com o adverbial. As duas primeiras são funções, né, de natureza nominal, isto é, ligadas ao substantivo. A outra função é uma função de natureza verbal, né, ligadas predominantemente ao verbo, ou a um advérbio, ou ainda a um adjetivo. É a exceçãozinha que nós vamos ver. Então, vamos tentar relembrar com algumas frases, né? Importante que a gente veja sempre a estrutura, relembrando a ideia dos tipos de sujeito e da transitividade verbal, né, para poder verificar como essas estruturas aparecem no período simples, para depois a gente interpretar as orações do período composto, exercendo essas mesmas funções. Então vamos lá. O que é um adnominal? É um termo que é satélite de um substantivo. Como assim satélite? Um satélite é aquilo que gravita ao redor de um corpo de maior importância, um corpo maior, né? A Lua não é o satélite da Terra? Em Brasília a gente não diz que tem as cidades satélites que ficam ao redor do plano piloto? Então, o satélite vai em direção ao termo de maior importância, o termo regente, por assim dizer. Então, quais termos podem ir em direção ao substantivo? Ora, os termos de natureza adjetiva. O artigo, né, que tem uma peculiaridade, sempre será adnominal. O adjetivo, que pode ser adnominal, mas também pode ser predicativo, vamos comparar logo a seguir. E os termos que exercem função adjetiva acompanhando o substantivo. Logo, serão sempre adnominais. O pronome adjetivo, o numeral adjetivo, a locução adjetiva. Já o adverbial, ele é satélite de um verbo, predominantemente, mas pode ser também de um advérbio ou ainda de um adjetivo. O adjetivo pertence à classe dos nomes, mas o adjunto adverbial ele pode intensificar, né, a relação com o adjetivo. Vamos olhar essas três frases simples e tentar compreender aqui como é que a gente vai fazer essa ligação, né? Como é que a gente vai procurar fazer essas setas relacionando um termo a outro. Ela era uma poetisa muito rica. Eu tenho um único verbo aqui, ó. O meu sujeito simples é ela. Tudo bem? Esse é um pronome, né, na função de um substantivo. Na posição inicial exerce o papel de sujeito. Qual a transitividade desse verbo? Ora, isso é um verbo de ligação, né, que conecta uma característica a um sujeito. Eu não estou qualificando quem é ela, uma poetisa muito rica. Tudo bem? Esse é um verbo de ligação porque não há ação, né, a constatação de um estado. Ser uma poetisa muito rica. Bom, uma é um artigo. Ora, se é um artigo, né, qual é a função sintática que ele vai assumir? Ele vai ser um adnominal. Tudo bem? Sempre será adnominal. Toda vez que você encontrar um artigo, o artigo sempre acompanha o substantivo. Então ele vem sempre junto do nome. Por isso, ele é sempre adnominal. Tudo bem? Vamos lá. Vou pular no muito. Olha lá. Rica não é a poetisa? Eu não estou qualificando essa poetisa, a poetisa muito rica. Então, rica é um adjetivo. Esse termo, adjetivo, ele pertence ao mesmo termo? Sim, ele está todo ele dentro do predicativo. Então, uma poetisa muito rica. Acompanha o nome. Se acompanha o nome, esse adjetivo vai ser um adnominal. Porque ele acompanha o substantivo poetisa. Muito rica. Ora, muito pode ser um advérbio de intensidade ou um pronome indefinido. Como eu sei, eu jogo para o plural. Elas eram poetisas muito ricas. O termo variou, ele precisou variar? Não, ele continuou invariável. Se ele é invariável, ele só pode ser um advérbio e, portanto, ele é um adverbial. Elas eram poetisas muito ricas. Não vai para o plural, percebe? Se o termo é invariável, ele só pode ser um advérbio, porque o advérbio é um termo invariável,
né? Advérbio é morfologia. Mas qual é a função sintática do advérbio? Adjunto adverbial. Tudo bem? Então, nessa frase, a gente tem dois adnominais, o artigo uma e o adjetivo rica, e aqui o advérbio muito, né, funciona como adverbial. Olha como ele não varia, ele não precisa concordar, não é? Olha a diferença desse próximo que a gente vê aqui. Muitas visitas chegaram muito tarde na festa. Ora, o verbo está aqui, ó, chegaram. Qual a transitividade desse verbo? Chegar é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Isso aqui tudo vai ser acréscimos da ação de chegar. Então, qual é o sujeito desse meu chegaram? Está aqui, ó, muitas visitas. Esse termo aqui, ó, tá no feminino plural, não tá? Ele não concorda aqui, ó, com visitas. Portanto, ele acompanha o nome. Se ele acompanha, ele funciona como um pronome indefinido, né? Diversas, várias, como se fosse. Então, ele é um pronome na função adjetiva. Aqui, ó, pronome adjetivo. E a função sintática dele vai ser adnominal. Claro, eu estou falando da função sintática só do muitas. Porque se eu for olhar muitas visitas, que o núcleo, cujo núcleo é substantivo, né, o substantivo visitas, aqui, ó, eu tenho o sujeito simples. Mas dentro desse termo maior, eu posso qualificar, eu posso classificar só o muitas, que na função de pronome, né, indefinido, acompanhando o substantivo, funciona como adjetivo e, portanto, é adnominal. Chegaram muito tarde na festa. Vamos lá, vamos ver aqui termos, esses termos estão ligados. Então, muito é o quanto tarde, concordam comigo? E tarde não é quando chegaram? Na festa não é onde chegaram? Então, se eu digo quão ou quanto, né? Quando ou onde, ora, eu estou fazendo perguntas relacionadas às circunstâncias da ação, não é? Verbal. Que termos são esses? São todos eles advérbios. O muito diz quanto tarde ou quão tarde, né? Tarde é quando chegaram, ó, satélite, não é? De verbo. Qual termo pode ser adverbial? Advérbio ou locução adverbial. Então aqui, ó, advérbio de intensidade, né? Advérbio de tempo. E aqui, ó, é uma locução adverbial, um substantivo mais uma preposição, que forma o lugar, né? É onde chegaram. Então, todos esses três termos, tanto muito, quanto tarde, quanto em casa, por serem satélites desses três termos, vão ser classificados como adjuntos adverbiais. Então, todos os três funcionam como adverbial. Ça va? Olha lá, vamos comparar aqui com o caso de outros pronomes também, para a gente ter essa possibilidade de comparação. Essa peça custa quanto? Está aqui meu verbo, ó. O quanto, né? A palavra já explicita. Não é o quanto custa, não está ligado à ação de custar. Algo custa alguma coisa, né? Custa determinado valor. Isso é custoso, isso custa alguma coisa. Eu acredito que esse verbo é transitivo direto. Enfim, mas o quanto custa, né? Não é uma pergunta como essas. Então, isso aqui vai ser um adverbial. É um advérbio de intensidade, né? Que a função sintática dele vai ser a função sintática de adverbial. E esta não acompanha peça? É um pronome demonstrativo que acompanha um substantivo. Se ele acompanha um substantivo, se ele é satélite de substantivo, ele é um pronome adjetivo que exerce a função sintática de adnominal. Nesse caso aqui, eu estou pulando já a classificação da morfologia, né? Olha, compare esse quanto com esse quantas. Esse quantas aqui não está variável. Ele não concorda com peça. Então, ele funciona como um pronome indefinido. Ele não é um advérbio. Porque aqui é o quanto custa. Aqui são quantas peças. Isso é um verbo, isso é um substantivo. Se o termo acompanha o substantivo, como se um adjetivo fosse, ele vai funcionar como adnominal. Por isso a importância de fazer essas ligações. Olha lá. Quantas peças foram bem avaliadas?
avaliadas não foram as peças? Né? Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, como esse exemplo aqui, ó, avaliadas as peças. De novo aqui, ó, tem um verbo de ligação, o verbo ser. Quantas peças foram bem avaliadas? Bem avaliadas, né, tem relação com peças. Se isso aqui é um adjetivo, que está na ligação com o substantivo, a função sintática dele é adnominal. E o bem está relacionado com avaliadas. Ah, então se é adjetivo, então vai ser adnominal. Não, calma. Vamos, né? A frase já não está no plural. Quantas peças foram bem avaliadas? Virou bens. Isso aqui, por exemplo, né? Não variou. É o quão, né? O modo como elas foram avaliadas aqui. Então, esse bem aqui é o modo, é o como. Como foram avaliadas? Foram bem avaliadas ou foram mal avaliadas? É uma pergunta de natureza circunstancial. Então, esse bem aqui vai funcionar como adverbial. Tudo bem? Então, essas são as diferenças básicas que a gente consegue perceber, né? Relacionando aí com o substantivo ou com o verbo, advérbio, adjetivo. Qual a diferença entre aquele que permanece junto do nome ou junto do verbo, né? Ou de outro termo aí que está acompanhando a relação verbal. Vou pausar para a gente comparar o adnominal agora com o predicativo. Tudo bem? Bom, seguindo então, agora nós vamos comparar o adnominal ao predicativo. É característica comum de ambos referir-se a um substantivo ou a um equivalente. É outra característica comum ter natureza adjetiva. Os dois são termos de natureza objetiva. Existem aspectos estruturais e aspectos semânticos, isto é, de interpretação, que a gente deve verificar para classificar, não é, esse termo de natureza adjetiva em adnominal ou predicativo. O adnominal ele está junto do núcleo, né, do substantivo ou do termo de natureza substantiva, né, a que ele se refere. Então, geralmente, ele pertence ao mesmo termo. Já o predicativo ele está separado do núcleo, né, por vírgula ou por outro termo, em geral pelo verbo, né, ele está dentro do predicado. Ele não faz parte do sujeito, ele faz parte do predicado, ou vice-versa. Faz parte do predicado e o termo a que ele se refere está no sujeito. Por exemplo, vamos lá, vamos começar do exemplo simples para a gente ver, né, essas questões. O último ponto é que a característica do adnominal é normalmente a característica própria, né, de dentro, intrínseca e mais duradoura. No predicativo, eu estou ressaltando um estado ou uma qualidade momentânea, passageira, transitória. Um menino robusto nasceu. Olha lá. Então, o verbo está aqui. Ó. Vou trocar aqui para o verde, voltar para o verde. Um menino robusto nasceu. Tudo isso aqui é o meu sujeito do verbo nasceu. Concorda comigo? Nascer é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Ó. É a ação desempenhada, né, única e exclusivamente por esse sujeito. A ação, mas não transita essa ação. Então, tudo isso aqui é o sujeito. Robusto se refere ao menino. Ele faz parte, ele está junto do núcleo ao qual ele se refere? Sim. Ele pertence ao mesmo termo, ele pertence ao sujeito, não é? Pertence ao sujeito. Então, provavelmente, o menino assim nasceu e assim ele vai continuar, ou ele continuará sendo. Eu não estou destacando o estado de combinação. Um menino robusto nasceu. Então, robusto aqui é um adjetivo que funciona como adnominal. Olha lá. Vamos ver as hipóteses do predicativo. O menino nasceu robusto. Olha lá, aqui está o meu verbo. Ó. De cá eu tenho o sujeito, de cá eu tenho o predicado. Então, o termo robusto, que se refere ao substantivo menino, ele está junto do núcleo ao qual ele se refere? Ele pertence ao mesmo termo? Não, ele está separado, não é? Pelo verbo. Portanto, aqui robusto vai funcionar como um predicativo. Da mesma forma aqui do outro lado, olha. Robusto, vírgula, o menino nasceu. Então está aqui o sujeito, ó. Está aqui o verbo intransitivo. Isso aqui é um predicativo do sujeito. Ele continua qualificando o substantivo menino, beleza? Mas ele está separado para dar destaque à forma, ao estado, né, que esse menino nasceu. Então aqui robusto também funciona como um predicativo. Repare, então,
o mesmo termo, é um adjetivo, mas as funções sintáticas são diferentes. Encontrei o caderno rasgado, encontrei rasgado o caderno. Na primeira hipótese, eu já sabia que o caderno estava rasgado e eu fui procurá-lo. Tudo bem? Na segunda, eu encontrei o caderno e, para o meu espanto, o caderno estava rasgado. Está aqui, ó, o sujeito oculto. O verbo é encontrar. Quem encontra, encontra alguma coisa. Então, o verbo é transitivo direto. O caderno rasgado é o que foi encontrado, é o objeto direto. Tudo bem? Rasgado qualifica o caderno? Sim, é um termo de natureza adjetiva. Ele está junto do núcleo a que ele se refere? Sim, então já é característica própria do caderno aqui, ó, estar rasgado. Rasgado funciona como adnominal. Do outro lado, encontrei rasgado o caderno. Ó, meu objeto direto está aqui, ó, o que foi encontrado, o caderno. Mas esse caderno estava rasgado. Então, eu não tenho uma separação, né, aparente entre o termo e o substantivo que ele qualifica. Mas, repare, aqui eu tenho o artigo, aqui o substantivo, e eu antecipei o adjetivo. Se eu antecipei o adjetivo, é porque eu quero destacar o estado em que esse caderno se encontrava. Né? Essa qualidade em que esse caderno estava, rasgado. Aqui ele funcionará como predicativo. Então, aqui eu não tenho nem vírgula, nem verbo, mas eu estou destacando o estado, deslocando o adjetivo, por isso ele funciona como predicativo. Né? Da mesma forma, eu tenho a mesma estrutura aqui. Ó. Eu tenho um verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Tá? Nos dois casos eu tenho um objeto indireto, um objeto indireto. Aqui você vai ter que pensar. Se a estrutura é a mesma, o termo aparentemente está junto do termo ao qual ele se refere, ó, inteligentes mulheres, alegre você. Eu vou ter que pensar a respeito dessas qualidades, eu vou ter que ir para a semântica. Gosto disso, gosto de mulheres inteligentes. Esse inteligentes aqui que qualifica as mulheres é uma característica mais própria ou é um estado momentâneo? Ora, uma característica não é mais duradoura. Então esse termo aqui funciona como adnominal. Gosto de mulheres inteligentes. Tudo bem? Gosto de você, alegre. E aí, alegre é uma característica, uma qualidade duradoura ou é um estado momentâneo? Ora, é um estado de espírito, né? Quer dizer que ele não gosta da pessoa quando está triste, mas gosta, fica mais feliz, né? Se sente melhor quando vê essa pessoa alegre. Então, aqui eu tenho o destaque de um estado. Então, embora aparentemente aqui, ó, junto do termo de natureza substantivo que ele qualifica, vai funcionar como predicativo. Tudo bem? Na sequência, a gente compara o adverbial com o predicativo e começa a entrar nos termos lá na comparação com os objetos. A gente vai ver o complemento nominal na comparação com o objeto indireto e ainda o caso dos apostos. Tudo bem? Por hoje é só, ficamos por aqui. Obrigado pela atenção.